Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 5 suspeitos foram presos em uma operação da Polícia Federal que investiga uma quadrilha que invadia contas bancárias através de um vírus de computador e roubava dinheiro de clientes. Os criminosos são brasileiros, mas atacaram vítimas na Europa. O prejuízo causado chega a 19 milhões de reais. Policiais federais receberam um alerta de autoridades na Espanha e passaram a rastrear os criminosos no Brasil. Clientes de um banco espanhol denunciaram a invasão das contas depois de acessar mensagens suspeitas por e-mail. A gente identificou que foram enviados e-mails, por exemplo, imitando boletos, intimações judiciais, vários tipos de documentos que induziam a vítima a acreditar que se tratava de um documento oficial, um documento original, para que a vítima clicasse e executasse aquele programa malicioso no próprio equipamento. Este vídeo é uma simulação criada pela Polícia Federal para revelar como funciona o esquema, que já fez vítimas também no Brasil. Assim que o computador do cliente é invadido, o acesso ao site ou ao aplicativo do banco passa a ser monitorado pelos criminosos. A tela do banco parece travar e uma falsa mensagem surge pedindo para que senhas sejam digitadas. É o que falta para transferir todo o dinheiro da conta em poucos minutos. O crime cibernético, ele tem essa característica. O criminoso tem a sensação de estar ileso às autoridades, à aplicação da lei, mas não há crimes cibernéticos que não deixem rastros para serem buscados. Hoje foram cumpridos em 5 estados 13 mandados de busca e apreensão de computadores que teriam sido usados no esquema. 5 pessoas foram presas e vão responder por associação criminosa, furto mediante fraude, invasão de dispositivo eletrônico e lavagem de dinheiro. Desde 2019, os criminosos teriam movimentado 3 milhões e 600 mil euros, o equivalente a mais de 19 milhões de reais. A Polícia Federal acredita que a quadrilha brasileira optou por fazer vítimas na Espanha porque na Europa esse tipo de crime é incomum e pegou os clientes e o sistema de segurança dos bancos de surpresa. Aqui as instituições bancárias têm bastante resiliência, enquanto determinadas instituições no exterior não têm esse mesmo tipo de resiliência e acabam sendo vítimas desse tipo de fraude. A quadrilha tentou desviar ao todo 110 milhões de euros, o equivalente a mais de R$500 bilhão. Os bens dos suspeitos de envolvimento na fraude serão bloqueados, com o objetivo de recuperar os valores e enfraquecer a organização criminosa. Veja agora outros destaques do dia. Influenciador e empresário Renato Cariani é indiciado por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Polícia Federal pede ao STF a quebra do sigilo bancário de André Janones. Presidente Lula demite diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência. País tem explosão de casos de dengue em janeiro. Manifesto que defende parcelamento sem juros no cartão já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Pelo segundo dia seguido, agricultores franceses bloqueiam rodovias para pressionar contra acordo da União Europeia com o Mercosul. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. Uma ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Mato Grosso revelou que criminosos do Centro-Oeste estão escondidos em comunidades cariocas. Uma das mulheres suspeitas de chefiar o tráfico à distância foi presa hoje. Os agentes cercaram os acessos ao Complexo da Maré. 4 blindados deram apoio. O alvo eram 4 mulheres. Segundo a polícia, Maria de Moraes, Dandara Ferreira, Priscila Janes e Maritza Rodrigues são de Mato Grosso e atuam em parceria com a maior facção criminosa do Rio. Mesmo longe de casa, as mulheres ordenavam homicídios e atuavam na disputa por territórios do tráfico no estado de origem. Elas, por consequência, vinculadas a essas lideranças que são responsáveis por essa guerra,
tem envolvimento diretamente com esses fatos. Maria de Moraes é sogra de um dos chefes do tráfico de Mato Grosso e foi presa em casa. Durante a operação no Complexo da Maré, drogas e um caderno de anotações foram apreendidos. Outras 2 suspeitas foram levadas para a delegacia, uma delas menor de idade. As investigações revelaram que as suspeitas ganharam a proteção da maior facção criminosa do Rio após a prisão de parentes envolvidos com a remessa de drogas da fronteira com a Bolívia para a capital fluminense. A polícia já sabe que mais integrantes da quadrilha também estão escondidos no Rio. Em outra ação policial, 5 homens foram presos e 2 menores apreendidos na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Com o grupo foram encontradas armas, munição e granadas. Segundo a polícia militar, os suspeitos estavam a caminho da comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste, para reforçar a disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da região. Foram enterrados hoje os corpos de 6 dos 7 ocupantes do avião que caiu domingo no interior de Minas Gerais. As vítimas foram reconhecidas por impressão digital. Para homenagear o copiloto Gabriel Araújo, de 25 anos, um avião sobrevoou o cortejo e fez acrobacias em Belo Horizonte. Muito competente, muito inteligente, batalhador e merece todas as homenagens possíveis. É uma grande perda e realmente assim, é um menino que brilhou e o céu é o lugar dele mesmo. O piloto Geberson Henrique Chagas Pereira, de 45 anos, o empresário Marcílio Franco da Silveira, de 42, e a esposa dele, Raquel Souza Neves Silveira, de 40, também foram enterrados hoje, no mesmo cemitério. O filho de Marcílio e Raquel ainda não pôde ser enterrado. O corpo do menino de 2 anos permanece no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde deve passar por um exame de DNA, porque não foi possível fazer a identificação dele por meio da digital. Esse material já foi enviado para o Instituto Criminalística da nossa Polícia Civil, está em fase de processamento, que tem várias etapas, né, do método científico para dar resposta e a gente chegar a uma conclusão, uma definição da identificação dessa criancinha. André Rodrigues do Amaral, de 40 anos, e a esposa Fernanda Amaral, de 38, foram enterrados em Carmópolis de Minas, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. O avião com 7 pessoas a bordo caiu no domingo em Itapeva, cerca de 25 minutos após a decolagem. Um vídeo mostra a asa da aeronave se soltando em pleno voo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à Força Aérea Brasileira, investiga o que pode ter causado a queda. O fato da aeronave ter se desmontado no ar leva especialistas a apontarem a falta de manutenção e as condições climáticas como fatores que podem ter levado ao acidente. Parte do abastecimento de água foi restabelecido hoje em Joinville, Santa Catarina. A distribuição havia sido interrompida após vazamento de ácido sulfônico. A substância caiu no rio que abastece a cidade. Um homem morreu ao ser atropelado por um rolo compressor numa obra em Anápolis, Goiás. A vítima trabalhava no terreno onde está sendo construído um mercado. As polícias federal e ambiental fecharam um garimpo ilegal de cobre em Canaã dos Carajás, no Pará. 26 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram libertados. Uma pessoa foi presa por posse ilegal de explosivos. O cubano suspeito de matar um galerista americano prestou novo depoimento hoje no Rio de Janeiro. Ele decidiu colaborar com as investigações e foi ouvido por 4 horas. O teor do depoimento não foi divulgado. A Polícia Federal entregou o relatório final do inquérito que investiga o empresário e influenciador digital Renato Cariani. A Adriana Perrone traz as informações para a gente. Oi, Adriana, boa noite. Oi, Salso e Celso, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, o inquérito que investiga Renato Cariani foi concluído. Agora cabe ao GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, analisar o caso e então decidir se oferece denúncia à Justiça. Segundo a Polícia Federal, a empresa de Cariani comprou produtos químicos controlados e vendeu para que o crime organizado usasse na produção de drogas. Notas fiscais falsas foram emitidas em nome de grandes indústrias do ramo farmacêutico
farmacêutico para tentar encobrir o esquema. Renato Cariani nega os crimes. A defesa dele disse que o indiciamento foi precipitado. Outras 2 pessoas também foram indiciadas e podem responder por crimes como associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Celso Salsi. Obrigada, Adriana. A polícia de São Paulo investiga uma denúncia de espionagem relatada pela nova diretoria do Corinthians. Equipamentos de gravação foram localizados em pontos estratégicos da sede administrativa e do centro de treinamento do clube. As investigações começaram no dia 15 deste mês, quando um advogado do Corinthians registrou um boletim de ocorrência. O documento descreve as varreduras eletrônicas feitas por uma empresa especializada em segurança patrimonial entre os dias 29 de dezembro e 10 de janeiro. O relatório entregue à polícia indica que na primeira busca, feita na sede administrativa do clube, na zona leste de São Paulo, uma microcâmera foi encontrada dentro de um sensor de presença no interior da recepção do andar da presidência. Outros 2 sensores de presença, com indícios de que teriam abrigado câmeras, também foram encontrados, um deles na sala da presidência. Na segunda, no centro de treinamento na rodovia Ayrton Senna, uma microcâmera foi localizada numa sala de reuniões da área responsável pela formação de jogadores de base. O equipamento estava conectado a um gravador escondido no forro. As varreduras foram solicitadas pela nova diretoria do Corinthians, eleita em 25 de novembro do ano passado. Augusto Melo foi o escolhido pelos sócios do Timão para suceder Duílio Monteiro Alves como presidente. A campanha foi tensa, teve até tiros disparados contra a sede do clube na véspera, como mostram estas imagens de câmeras de segurança. Por volta das 3 da manhã do dia 24, um homem sacou uma arma e disparou contra o 5º andar da sede, exatamente onde fica a sala da presidência. Os equipamentos encontrados durante as varreduras eletrônicas feitas na sede administrativa e no centro de treinamento do Corinthians foram apreendidos e encaminhados para o Instituto de Criminalística para a perícia. O caso está aqui nesta delegacia da Zona Leste de São Paulo. Um inquérito policial já foi instaurado com base na lei que proíbe a interceptação de comunicações sem autorização da Justiça. A pena para quem comete o crime de interceptar comunicações telefônicas e telemáticas e instalar escutas ambientais sem ordem judicial chega a 4 anos de prisão. E pelo Paulistão, o São Paulo vai batendo o Corinthians em Itaquera com um gol do argentino Caleri. A partida está no primeiro tempo e daqui a pouco você confere o gol. O presidente Lula demitiu agora há pouco o número 2 da Agência Brasileira de Inteligência. Vamos a Brasília saber os detalhes com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite. Boa noite, Salsi. Celso e a todos que nos acompanham. A demissão de Alessandro Moretti já era aguardada há alguns dias aqui em Brasília, Salsi. A ABIN é investigada pela Polícia Federal depois da revelação de um suposto esquema de espionagem ilegal de políticos e autoridades. O presidente Lula quer que um pente fino seja feito em toda a agência. O presidente Lula afirmou que o atual diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, foi escolhido por ter sido diretor da Polícia Federal entre 2007 e 2010, no segundo mandato de Lula. É uma pessoa que eu tenho muita confiança e por isso eu o chamei, já que eu não conhecia ninguém dentro da ABIN. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que é o que está sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramage, que é o ex-presidente da ABIN do governo passado. Lula se referia indiretamente a Alessandro Moretti, atual diretor adjunto da ABIN. Se isso for verdade, isso está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. Mas antes de você fazer simplesmente a condenação a priori, é importante que a gente investigue corretamente, que a gente apure, que a gente garanta o direito de defesa. Agora à noite, o presidente Lula demitiu Alessandro Moretti. A exoneração será publicada numa edição extra do Diário Oficial. O substituto será Marco Aurélio Sepic, atual diretor da Escola de Inteligência da ABIN. A Polícia Federal apura se Moretti atuava com o ex-diretor da agência, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, na chamada ABIN Paralela. O objetivo do grupo, segundo as investigações, seria levantar informações de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, é suspeito de atuar no núcleo político do suposto esquema.
Um dia depois de ser alvo da operação da PF, o vereador postou um vídeo gravado depois da ação dos agentes. Carlos escreveu em uma rede social: "Cheguei há pouco em casa com muitas coisas reviradas e largadas abertas, aos poucos reorganizando tudo." Ainda nesta terça-feira, Carlos Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal por cerca de 40 minutos no Rio de Janeiro. Mas o caso não tem conexão com a ABIN. O vereador falou sobre uma crítica feita ao comando da PF numa publicação nas redes sociais em agosto do ano passado. Agentes da inteligência da Polícia Federal já começaram a analisar os computadores e telefones apreendidos na ação de ontem. Fontes ligadas ao caso afirmam que as equipes devem cruzar os dados com os equipamentos apreendidos na operação da semana passada. Principalmente o notebook que pertenceria à ABIN e estava em poder de Alexandre Ramagem. Para os investigadores, informações estratégicas foram repassadas desse computador para o vereador Carlos Bolsonaro. Ramagem e Carlos foram convidados a prestar depoimento. Caso não compareçam, podem ser intimados. Hoje, a Polícia Federal intimou a depor o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, que era responsável pela ABIN durante o governo Bolsonaro. A Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo bancário do deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, que é investigado por suspeita de rachadinha dentro do próprio gabinete. A repórter Ariane Bittencourt traz os detalhes ao vivo. Ariane, boa noite. Boa noite, Fara. A polícia pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Janones porque encontrou indícios de rachadinha no gabinete. O crime acontece quando um parlamentar exige que parte dos salários de assessores sejam transferidos para ele. Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, revelam que o deputado recebeu transferências bancárias de uma ex-funcionária no valor mensal de R$ 7.500 durante 12 meses. Em apenas 3 dias do mês de julho do ano passado, o parlamentar teria recebido mais 9 depósitos que totalizaram R$ 15 mil. A Polícia Federal afirma que, embora os assessores de Janones neguem envolvimento no esquema, diferenças nos depoimentos evidenciam a necessidade de que as investigações continuem. A PF também quer acesso a dados bancários de pessoas próximas a Janones. O deputado disse que causa estranheza o pedido da PF de quebra dos sigilos, já que, segundo ele, os dados estão à disposição das autoridades. Fara? Ariane, obrigado pelas suas informações e eu volto daqui a pouco com outras notícias direto de Brasília. Salce. Certo, Fara. Até já. Agora as notícias internacionais. Israel revelou hoje que pretende controlar militarmente a faixa de Gaza quando a guerra contra o Hamas acabar. Na Cisjordânia, soldados entraram disfarçados em um hospital para capturar terroristas. As imagens da câmera de segurança do hospital ao norte da Cisjordânia ocupada mostram a ação dos agentes do serviço secreto israelense na madrugada desta terça-feira. Disfarçados, eles entram no local em busca de um dos principais comandantes do Hamas e outros 2 terroristas. Os 3 recebiam atendimento médico quando foram mortos. Os militares usaram armas com silenciadores. O exército afirma que o hospital era usado como esconderijo de integrantes do Hamas. Enquanto mediadores internacionais pressionam por um novo cessar-fogo, as operações prosseguem na faixa de Gaza. Palestinos fogem de Khan Yunis, onde os combates são mais intensos, e se deslocam para Rafah, na fronteira com o Egito. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descartou retirar as tropas de Gaza, uma exigência do Hamas para encerrar a guerra. Só vamos parar quando alcançarmos todos os objetivos: eliminar o Hamas, libertar nossos reféns e garantir que Gaza nunca mais seja uma ameaça para Israel, afirmou Netanyahu. Mesmo em um cenário de indefinição, o ministro da Defesa de Israel já fala sobre os planos para a faixa de Gaza no pós-guerra. Yoav Gallant afirmou que Israel irá manter o controle militar no território palestino, uma operação semelhante ao que já acontece na Cisjordânia. O ministro também disse que a operação deve levar tempo. E pelo segundo dia seguido, agricultores bloqueiam as principais rodovias que dão acesso a Paris.
Eles protestam contra o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O barulho dos tratores nos principais acessos a Paris não passa despercebido. Do alto é possível ver a enorme fila de veículos que, pelo segundo dia, interrompem o trânsito nas estradas que levam à capital francesa. O presidente Emmanuel Macron voltou a dizer que vai pressionar a União Europeia para aliviar as regulamentações que, segundo os produtores, dificultam a concorrência com produtos que vêm de fora. Eles querem que o governo adote medidas para aliviar os efeitos internos da inflação e que dificultem a importação de produtos agrícolas mais baratos. Este produtor fala que a situação é catastrófica. Os agricultores questionam a entrada de produtos do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai sem a obrigação de seguir a rigorosa legislação europeia. A França é o principal produtor agrícola da União Europeia. O país tem uma forte política protecionista, mas os produtores rurais prometem aumentar a pressão se o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul for aprovado. O presidente Emmanuel Macron já se manifestou contrário ao acordo. Ontem, autoridades francesas disseram que as negociações estavam encerradas, o que foi desmentido hoje pelo porta-voz da Comissão Europeia. Houve manifestações também em outros países da Europa, como Bélgica, Alemanha e Espanha. Os franceses já começam a sentir o impacto das manifestações com a falta de produtos como frutas e legumes. Pela primeira vez, uma empresa do bilionário Elon Musk implantou um chip no cérebro de uma pessoa. Os testes preliminares feitos em animais provocaram críticas pelos resultados, que incluem paralisia e convulsões. De acordo com o dono da Neuralink, o chip deve permitir que o paciente controle dispositivos eletrônicos como celulares e computadores com pensamento. Segundo Musk, os primeiros usuários devem ser aqueles que perderam os movimentos de braços e pernas. O anúncio foi feito em meio a críticas. Ativistas, médicos e veterinários afirmam que os testes levaram animais ao sofrimento extremo. Primatas sofreram paralisia, convulsões e inchaço cerebral. A Neuralink informou que, neste primeiro teste em um ser humano, o objetivo é avaliar a segurança tanto do chip quanto do procedimento cirúrgico feito por um robô. Após a cirurgia, o paciente se recupera bem. Os testes de implantes cerebrais em humanos foram autorizados pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos em maio do ano passado. No início de janeiro, a empresa de Elon Musk recebeu uma multa por violar regras federais de transporte e manuseio de materiais perigosos, mas prometeu-se adequar às regras. De volta ao Brasil, no Pantanal, a falta de chuvas tem favorecido as queimadas. A seca é incomum na região nesta época do ano. E o mês de janeiro foi marcado pelo avanço dos focos de incêndio. Do alto, as câmeras de monitoramento registram o início das chamas. A área é de difícil acesso no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com a Bolívia. Pelo menos 1.000 hectares já foram consumidos pelo fogo desde o fim de semana, o equivalente a 1.000 campos de futebol. Brigadistas voluntários tentam controlar as chamas. Amanhã a região deve receber reforço aéreo. O incêndio teria começado depois que um produtor rural colocou fogo numa área de pastagem. No Pantanal, o mês de janeiro é marcado pelas chuvas, mas não foi o que aconteceu este ano. A vegetação está muito seca, o que facilita a propagação dos focos de incêndio. As chuvas também foram escassas em regiões de Cerrado e na Amazônia. Mato Grosso lidera o ranking nacional com 797 focos de incêndio neste ano, seguido pelo Pará e Roraima. Dados atualizados pelo governo federal mostram que o país registrou neste início de ano mais de 4.000 focos de incêndio, número 88% maior que o registrado em janeiro do ano passado. Sem chuva suficiente para manter a vegetação úmida, o Corpo de Bombeiros reforça o alerta de não atear fogo em área de campo. Ele fazer isso de forma ilegal é estar incorrendo em crime, além de
prejudicar todo o ecossistema e a população. Últimos dias de janeiro com temperaturas elevadas. Mato Grosso do Sul foi o estado mais quente do Brasil nesta terça-feira. Assunto para Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. Temos uma nova onda de calor chegando por aí? Olha, Salsi, até parece mesmo, mas esse período de altas temperaturas não vai ter a intensidade e nem o período necessários realmente para ser configurado como onda de calor. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, as imagens de satélite mostram a nebulosidade mais concentrada sobre a região centro-norte do país. Entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul, o ar quente e seco ganha força nos próximos dias. O calor acima da média segue até a primeira semana de fevereiro e atinge principalmente os estados da região sul, Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo. Do Rio de Janeiro até Roraima, o sol aparece e as pancadas de chuva acontecem no fim da tarde, com risco de temporais isolados. Vamos agora ao giro de temperaturas pelo país. Amanhã à tarde em Porto Alegre, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro e em Palmas faz até 32. Em Campo Grande e em Natal, 33. Em Boa Vista, 35 e até 31 em Porto Velho. Em Florianópolis, São Paulo e em Cuiabá, a chuva típica de verão pode vir com ventanias. A máxima fica entre 30 e 35 graus. Em Natal, calor de 33 com chuva leve. Temos tempo delivery para o Anderson de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Oi, Anderson. O tempo firme e as temperaturas mais altas ajudam a secar o solo nos próximos dias. Na quarta, máxima de 27, na quinta faz até 29 e na sexta, 28 graus. Agora é o Eduardo de Betim, Minas Gerais. Opa, Eduardo, é o seguinte, o tempo instável continua até o fim da semana. As pancadas de chuva acontecem principalmente à tarde e podem causar transtornos. Na quarta e na quinta, máxima de 29, na sexta, um pouco mais quente ainda, 30 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Salce, Celso. Obrigada, Lid. Até amanhã, Lid. Veja a seguir, dentista é presa suspeita de deformar pacientes em procedimentos estéticos. Empresários e associações se posicionam contra o limite do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Medida está sob análise do Banco Central. O Água Santa vai em busca da primeira vitória na história contra o Santos. E a Record transmite o jogo ao vivo amanhã, a partir das 9h30 da noite. Em menos de 2 meses, o manifesto que defende a manutenção do parcelamento de compras sem juros no cartão de crédito já soma mais de 1 milhão de assinaturas. Entidades do comércio e serviços defendem que a limitação das parcelas traria impactos negativos ao orçamento das famílias e ao crescimento econômico do país. Nesta loja de materiais de construção, o cartão de crédito representa 60% das vendas. Se colocar uma placa que você divide em 6 vezes ou 10 vezes sem juros, contribui para o nosso dia a dia aqui e para um aumento das nossas vendas. Por aqui, o pagamento parcelado sempre foi uma das primeiras opções dos clientes. Eu pago a cinta mais cara, às vezes pago os rolos mais caros, entendeu? Os pincel mais caros, entendeu? Aí eu compro tudo, já parcelo tudo logo de uma vez. Parcelo porque não dá para pagar tudo que eu compro num mês só, então eu tenho que parcelar. O parcelamento das compras é vital para o setor da construção civil. Sem a modalidade, os brasileiros teriam mais dificuldade para construir ou reformar. Ele quer comprar um ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele viu lá, vai custar R$2.000 e poucos reais, R$2.500, R$3.000 instalado. Ele compra em 10 parcelas de 300, ele vai ter o ar-condicionado. A limitação da quantidade de parcelas sem juros no cartão de crédito está sob análise do Banco Central. No ano passado, o presidente da entidade, Roberto Campos Neto, defendeu que a medida poderia reduzir a inadimplência dos consumidores que entram no chamado rotativo do cartão. Associações ligadas aos setores de comércio, empreendedorismo e proteção do consumidor defendem que não haja limitações para o parcelamento sem juros no cartão. Justificam que é direito do consumidor negociar com o comerciante em quantas vezes pode pagar e que estabelecer um limite pode desestimular a concorrência. Não há por que o poder público interferir num contrato que está sendo feito diariamente, milhões de vezes entre compradores e vendedores. Hoje é assim que é feito e não há nenhum problema nisso.
Para que nós vamos mexer nisso? Em 2 meses, o movimento Parcelo Sim, que defende a manutenção das regras, já colheu mais de 1 milhão de assinaturas, o que demonstra a importância do parcelamento para os consumidores. O parlamento manifestou, o Banco Central fez uma análise técnica forte, nós tivemos pesquisas de opinião pública todas favoráveis ao produto e, por fim, passamos pela Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, todas apontando o produto como um produto correto e de preferência nacional. Para a Associação Comercial de São Paulo, mudar um dos principais meios de pagamento dos brasileiros vai afetar o crescimento econômico do país. É preocupante que se queira alterar essas regras pelos efeitos que isso teria sobre as vendas, sobre a renda, sobre o emprego, numa situação, num contexto de um ano cuja perspectiva é de um menor crescimento da atividade econômica. Agora de olho aqui no telão, porque o país fechou 2023 com a geração de mais de 1.483.000 postos de trabalho com carteira assinada. O maior crescimento ocorreu no setor de serviços, com a criação de mais de 886.000 vagas. Em dezembro do ano passado, o salário médio de contratação ficou em R$ 2.026. Os números foram divulgados pelo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. E o Pix realmente caiu no gosto dos brasileiros. No ano passado, as transações feitas por esse meio de transferência bateram recorde e passaram de 17 trilhões e 180 bilhões de reais. De acordo com o Banco Central, as operações do Pix cresceram mais de 57% em relação a 2022. Em Goiânia, uma dentista foi presa suspeita de deformar pacientes depois de realizar procedimentos estéticos. Fotos das lesões provocadas em pacientes estavam no celular da clínica de Ellen Cássia Matias da Silva. O aparelho foi apreendido pela Polícia Civil. Essas pessoas passaram por laudo no IML, por perícia no IML, comprovou essa deformidade permanente. Ela foi presa de maneira preventiva para evitar que continue praticando essas ações. A dentista foi presa na clínica onde atendia os pacientes em um bairro nobre de Goiânia. Ellen Matias também dava cursos para outros profissionais da saúde e afirmava ter criado um método para retirar a gordura do pescoço. O procedimento só pode ser realizado por profissionais de medicina. No celular, a polícia também encontrou mensagens de pacientes que relataram problemas depois de outros procedimentos realizados pela dentista e alunos. Pelo menos 13 vítimas foram ouvidas pela Delegacia do Consumidor, além de ex-funcionários da clínica. Eles confirmaram a realização de cirurgias proibidas e em local inadequado. No ano passado, a dentista e outros 3 profissionais foram investigados por realizar os procedimentos sem autorização. Nos consultórios, a polícia apreendeu anestésicos, medicamentos e produtos de estética vencidos. Ela foi proibida de fazer novas cirurgias. Teve o registro suspenso no Conselho Regional de Odontologia e as redes sociais desativadas por decisão judicial. Mas pouco tempo depois voltou a atender normalmente. Hoje, mais uma vez, a equipe localizou medicamentos vencidos e algo que chamou a atenção dos policiais é, de fato, o cheiro lá do local onde aconteciam essas cirurgias faciais, um local inadequado para a realização desse tipo de procedimento, né? O Conselho Regional de Odontologia disse que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas, mas seguem em sigilo. A defesa da dentista Ellen Matias afirmou que a cliente realizava procedimentos autorizados e que as lesões nos pacientes são consequências previsíveis do processo de recuperação. O Fundo Monetário Internacional aumentou a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2024. Subiu de 1,5% para 1,7%. Mas o resultado ainda fica abaixo do previsto para a América Latina e Caribe, um salto de 1,9%. A projeção da região teve queda de 0,4% em relação à estimativa anterior, motivada pela crise na Argentina. O país tem expectativa de mais um ano de recessão. E agora nós vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Hoje o presidente Lula se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Fara, o que eles conversaram?
Olha, Celso, o Palácio do Planalto classificou esse encontro como politicamente muito proveitoso. Eles falaram sobre a obra do túnel de ligação das cidades de Santos e Guarujá. O presidente Lula também foi cobrado por estudantes para que o novo ensino médio, que vinha sendo implementado desde 2022, seja revogado. A queixa foi feita durante a Conferência Nacional de Educação na Universidade de Brasília. Uma das principais críticas ao modelo do novo ensino médio é que a carga horária de estudos diminuiu. No fim do ano passado, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que altera esse e outros pontos do novo sistema de ensino. Lula pediu paciência e argumentou que a falta de maioria no Congresso Nacional exige do governo maior capacidade de negociar com a oposição. O que nós precisamos é ter competência e habilidade para ir conversar com aqueles que nós não gostamos e com aqueles que não gostam de nós, para que a gente possa convencê-los a votar nas coisas que nós queremos. Esse é o exercício. Uma coisa é o discurso que eu faço aqui. Outra coisa é quando eu olho para o Congresso Nacional, a chamada esquerda toda não tem 120 deputados, de 513. Esse é o dado. Mais tarde, Lula recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Palácio do Planalto. Eles conversaram sobre a obra do túnel Santos-Guarujá para interligar a Baixada Santista. O projeto está orçado em 6 bilhões de reais. O presidente também participou nesta terça-feira da cerimônia de assinatura da concessão de rodovias federais no Paraná. As duas empresas vencedoras do leilão vão investir 30 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Depois de uma segunda-feira frustrante com o anúncio de mais de 230 bilhões de reais de déficit nas contas públicas, hoje o Fundo Monetário Internacional revisou para cima a projeção de crescimento do Brasil este ano, de 1,5% para 1,7%. Segundo a instituição, o aumento do consumo e o crescimento acima do esperado de parceiros comerciais como a China impactaram na mudança. A queda da taxa de juros no Brasil também foi citada pelo FMI como razão para a melhora da projeção. Nós estamos trabalhando com um crescimento superior a 2%. Nós entendemos que o Brasil tem toda a condição de crescer mais de 2% esse ano. E nós vamos tomar medidas para que isso aconteça. Em entrevista ao Jornal da Record, o ministro das Comunicações defendeu a regulação e a taxação das Big Techs. Cifras quase incontáveis de faturamento e falta de regulamentação das redes sociais. É assim que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, avalia a realidade das Big Techs, as grandes empresas que administram as plataformas digitais no Brasil. A gente vê aí as empresas faturando bilhões, né, e deixando muito pouco. Então, é por isso também que a gente tem que criar esses mecanismos para que elas contribuam também. Porque, como eu disse, se elas estão usando o tráfego de dados, elas estão passando por uma infraestrutura que ali existe, né? Então, acho que é justo a gente poder também, além de tratar a regulamentação, a responsabilização, tratar também da forma de taxação, como é que a gente pode estar avançando na taxação dessas empresas aí que faturam bilhões aqui no nosso país. A disseminação das notícias falsas e de conteúdos que estimulam a violência também estão no centro do debate. Fake news, desinformação que impacta hoje na vida de pessoas. Como a gente viu durante o ano passado, atos de violência chegar dentro das escolas no nosso país, coisa que a gente não via antes no Brasil e está diretamente relacionado também com o ambiente das redes sociais. A solução para este cenário em que as redes sociais quase não pagam impostos e tem poucas regras a seguir, já começa a ser adotada em diversos países pelo mundo. Em agosto do ano passado, a União Europeia impôs um controle rigoroso às plataformas digitais, proibiu a publicidade para crianças com base em dados pessoais e criou novos sistemas para garantir privacidade, segurança e proteção de menores. As plataformas também devem facilitar a remoção de conteúdo ilegal e classificar propagandas e qual empresa está promovendo o anúncio.
Nos Estados Unidos, o debate sobre regras para as Big Techs também começa a evoluir. 41 estados já processaram a empresa que controla o Facebook e o Instagram por enganar o público sobre os perigos das plataformas e induzir crianças e adolescentes a usarem as redes sociais. Aqui no Brasil, está no Congresso Nacional a proposta que defende a regulamentação do setor com regras claras para impedir a disseminação de notícias falsas, a cobrança de impostos e o pagamento pelo conteúdo jornalístico que é reproduzido nas redes. A discussão ficou travada entre governistas e oposição por causa da indefinição sobre a criação de um órgão de controle que fiscalizasse as empresas. Entendemos que está chegando o momento do amadurecimento do tema, então vamos estar aí buscando atuar, dialogar junto com o relator lá no Congresso, junto com o presidente das duas casas, para que a gente possa aí estar avançando com essa regulamentação, com essa responsabilização e taxação dessas Big Techs, das redes sociais, para que a gente construa um ambiente melhor, um ambiente mais saudável para a população brasileira. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo. Celso. Obrigado, Fara. Veja a seguir, pesquisa revela que Alzheimer pode ter sido transmitido entre pessoas que faziam tratamento com hormônio para o crescimento. Brasil tem quase 220 mil casos de dengue e 3 estados decretaram situação de emergência. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou agora há pouco a data do julgamento do senador do União Brasil, Sérgio Moro. Será no dia 19 de fevereiro. As ações que investigam se o senador cometeu abuso de poder econômico na pré-campanha foram movidas pelo PT. Com quase 220 mil casos de dengue nas primeiras 4 semanas de janeiro, o Brasil vive um momento de preocupação com a escalada da doença. 3 estados já decretaram situação de emergência em saúde pública nos últimos dias. Este ano, seja pela quantidade de chuva ou pelo descuido, a doença teve uma explosão. Foram registrados quase 220 mil casos de dengue em janeiro, número 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Em 4 semanas, 15 pessoas morreram. Distrito Federal, Minas Gerais e Acre são as unidades da federação com maior quantidade de casos. A situação na capital do país é uma das mais graves. São mais de 29 mil registros da doença, aumento de quase 1000%. É uma dor assim, ó, que tu se joga no chão, dor assim, ó, é pior que Covid, muito pior. Diante do crescimento descontrolado da doença, a expectativa do Ministério da Saúde é que as primeiras vacinas contra a dengue comecem a ser distribuídas na segunda semana de fevereiro. As primeiras 750 mil doses da vacina contra a dengue, que serão oferecidas pelo SUS, chegaram ao país no último dia 20 de janeiro. Nós ainda não iniciamos essa distribuição porque há uma exigência e ela tem que ser cumprida pelo laboratório produtor. É uma exigência regulatória da Anvisa de que a bula esteja em português. Então, está finalizando esse processo que esperamos que consigamos até a próxima semana já ter isso já resolvido. O ciclo completo da vacina são 2 doses, com intervalo de 3 meses. Inicialmente, terão prioridade crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Até o fim do ano, serão 6 milhões e 500 mil doses. Uma câmera gravou o momento em que uma caminhonete despenca da garagem do 3º andar de um prédio em Vila Velha, Espírito Santo. Veja de novo, o veículo ficou pendurado na fiação e por pouco não caiu sobre outros carros estacionados na rua. No momento do acidente, nenhum pedestre passava pelo local. O motorista disse que a caminhonete teve problemas mecânicos e não foi possível frear. O condutor foi levado para o hospital com ferimentos e segue internado. O estado de saúde dele não foi divulgado. Paulistão, amanhã tem transmissão ao vivo aqui na Record. A bola rola para Água Santa e Santos a partir das 9h30 da noite.
E o Bruno Lohans já está aqui com a gente, ele traz as novidades sobre o campeonato. Oi, Bruno, boa noite. Tudo bem, Celso? Tudo bom, Celso? Boa noite a todos. O Água Santa aposta em ex-jogadores do Santos para reverter a má fase e derrotar o Peixe pela primeira vez na história. Gabriel Inocêncio estava no Santos no ano passado. Fez parte do elenco que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Além dele, Luan Dias e o vice-artilheiro do último Paulistão, Bruno Mezenga, retornaram do time santista para o atual vice-campeão paulista, o Água Santa. Ao todo, são 6 os jogadores que já passaram pelo Peixe. Como a gente conviveu bastante tempo ali com alguns, a gente sabe das características positivas e negativas, né? E isso vai ser de fundamental importância para nós dentro de campo, né? Até agora, o Água Santa marcou apenas 1 gol em 3 jogos. O que serve de consolo é que no ano passado o início também foi ruim, mas o time se recuperou e chegou à final. Jogo a jogo, primeiro agora é o Santos, aí lá na frente a gente pensa no restante da competição. O Água Santa iria enfrentar o Santos em casa, aqui na Arena Inamar, mas choveu muito em Diadema nos últimos dias e está difícil até pisar no gramado, que foi trocado recentemente. O campo do São Bernardo está melhor e fica a pouco mais de 8 quilômetros de distância. Por isso, o jogo foi transferido para o estádio 1º de Maio. Jogar num campo em melhores condições deixa o técnico do Santos, Fábio Carilli, mais tranquilo. O meia Giuliano sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no contestado gramado do Palmeiras e ficará 1 mês afastado. No retrospecto de partidas entre Santos e Água Santa, são 2 vitórias do Peixe e 1 empate. Para o zagueiro Gil, onde quer que seja, não tem jogo fácil no Paulistão. O Campeonato Paulista é sempre muito difícil, ainda mais a equipe do Água Santa, que é uma equipe bastante qualificada. Claro que a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo. A Record transmite Água Santa e Santos com exclusividade na TV aberta, amanhã às 9h30 da noite. A 4ª rodada já começou e com um clássico. Neste momento, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena e o São Paulo está vencendo. Aos 19 minutos, o argentino Caleri recebeu um lançamento e tocou na saída do goleiro Cássio. Corinthians 0, São Paulo 1 foi o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, Luiz Gustavo marcou de cabeça o segundo do São Paulo. Até aqui, Corinthians 0, São Paulo 2. Então coloque na agenda. A Record transmite Água Santa e Santos amanhã, a partir das 9h30 da noite. Salce e Celso, boa noite. Obrigada, Bruno. Valeu, Bruno. Morreu em São Paulo a atriz Jandira Martini, aos 78 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão. Foram 5 décadas dedicadas à arte. Aos 78 anos, Jandira Martini sai de cena, mas deixa um legado no cinema, TV e teatro. A atriz, escritora, diretora e produtora, Jandira era conhecida por ser uma profissional completa. A Jandira Martini é uma pessoa que ela vai ficar para sempre na nossa memória, principalmente por conta da alegria e da versatilidade que ela sempre teve. Ela transitou por todas as áreas. E a Jandira, ela era uma pessoa completa que, assim, ela jamais vai deixar de participar da história da nossa teledramaturgia. Jandira Martini lutava contra um câncer de pulmão. 5 anos atrás, ela passou por uma cirurgia e reagiu bem ao tratamento, mas a doença voltou a se manifestar. Jandira estava internada neste hospital em São Paulo e não resistiu. Jandira tinha grandes amigos no teatro e na televisão, entre eles o ator Marcos Caruso, que anunciou a morte da atriz numa rede social. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra, ele escreveu. O velório de Jandira Martini é restrito a parentes e amigos. O corpo da atriz será cremado amanhã. Uma pesquisa feita na Inglaterra trouxe novos questionamentos aos cientistas de que pode haver outras formas de desenvolvimento do Alzheimer. Entre as décadas de 1950 e 1980, crianças que fizeram tratamento com um hormônio para o crescimento desenvolveram a doença precocemente. Cientistas de todo o mundo procuram respostas para o Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, então ela é uma doença evolutiva,
progressiva que acomete regiões específicas do cérebro responsável pelo comportamento e pela memória. Dúvidas sobre a doença ainda persistem, mas estudos indicam que a degeneração é resultado da ação de uma proteína produzida pelo cérebro, a beta-amiloide, uma espécie de lixo que vai se acumulando e aos poucos impede que as células nervosas trabalhem corretamente. Uma pesquisa feita na Inglaterra e divulgada por uma das revistas científicas mais importantes do mundo surpreendeu profissionais da saúde. O estudo mostra que algumas crianças que fizeram tratamento para crescimento à base de um hormônio extraído de cadáveres entre os anos de 1959 e 1985 desenvolveram Alzheimer, o que deixa dúvidas se a doença pode ter sido transmitida de uma pessoa para outra. Isso porque foram encontrados sinais da presença da proteína no hormônio usado na terapia. Há décadas, esse tratamento com hormônios para o crescimento foi proibido. Segundo o neurologista do Hospital Moriá, a pesquisa traz novas perspectivas sobre a doença. Ela traz, por exemplo, questionamentos de que existem outras formas de desenvolvimento da doença de Alzheimer. A proteína que o cérebro do paciente com Alzheimer produz é possível ser transmitida para outro paciente em situações muito específicas e, de fato, causar a doença nele. A Associação Brasileira de Alzheimer afirmou que o estudo já derrubou alguns mitos. A gente não precisa ter pânico, achando que se você tem alguém que tem doença de Alzheimer próximo de você, você vai se contaminar. Não é nada disso. Não há indícios para a gente pensar que a doença é contagiosa, de que você conviver com um paciente com Alzheimer, cuidar de um paciente com Alzheimer, comer as mesmas comidas, possa desenvolver a doença. Não necessariamente o cérebro produzindo a proteína beta-amiloide, mas ao ter contato com essa proteína patogênica, você desenvolver a doença. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel e logo após o episódio inédito de Quando Chama o Coração, você confere a novela Pecado Mortal. Está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.